Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é sobre um assunto muito pertinente para quem está começando e até mesmo para quem já está codando há um tempo no front-end. Basicamente, o cenário é o seguinte: estou começando a estudar, comecei a estudar HTML, CSS, JavaScript, parti para React e aí eu quero fazer um projeto próprio, só que dessa vez com um back-end, com uma API, onde eu posso pegar os dados dessa API e fazer minha aplicação, meu projeto para meu portfólio e consequentemente colocar no GitHub, no LinkedIn e aí as empresas vão atrás dessas pessoas que gostam de fazer projeto próprio e ainda mais um projeto bem mais parrudo que um projeto simples apenas com dados estáticos. Eu tinha muita dúvida em como fazer a integração de back-end com front-end. Isso é uma dúvida que eu tinha e que passei um tempo para aprender até finalmente aprender. Então, para encurtar esse caminho para vocês, eu vou trazer esse vídeo justamente para mostrar como faz uma integração de back-end com front-end através da API. Então, bora pro vídeo. Bom, tô aqui no meu VS Code, vou aqui no Google. Aqui eu já deixei separado duas APIs. Uma do Pokémon, que eu vejo muita gente fazendo projeto com esse Pokémon API. E também a do Covid-19, que muita gente também fez. Essas duas APIs a gente consegue acessar aqui pelo link. Esse se chama Poké API, já está hospedado aqui, já o link direto com todos os dados. Esse estilo JSON é uma extensão chamada JSON Viewer do Google que deixa ela mais formatada aqui bonitinha. O que a gente precisa primeiro para a gente fazer a integração? A gente pode fazer utilizando o Fetch do React, mas particularmente eu prefiro usar o Axios, que é uma biblioteca justamente para isso, para fazer requisições. Seguindo a documentação do Axios, como de costume, vamos seguir a documentação aqui dele, que ele dá umas opções de instalação, npm, bower, yarn, e o Axios ele vai nos servir justamente para fazer a integração da API. Então aqui no terminal eu vou dar um yarn add Axios, já instalou o Axios, eu venho aqui no package, ele está aqui, ó, Axios. E aqui a gente tem um minimal example de como é que a gente usa o Axios, né? Eu vou mostrar aqui como é que a gente usa e vamos lá. Primeiro, eu vou vir aqui no meu próprio app mesmo, aqui mesmo, sem ter muita enrolação. Eu vou até rodar a aplicação, yarn dev. Rodando ela, eu vou colocar aqui no localhost. Beleza? Tô aqui, ó, eu tenho um hello que eu tinha colocado aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui importar o Axios. Então import Axios from Axios. A gente está importando o Axios da biblioteca Axios. O próximo passo é fazer uma instância do Axios. Então, basicamente eu posso fazer assim, ó, const Axios instance igual a Axios, que é nossa função que pegamos lá do Axios. Ponto create, a gente abre parênteses de função e abre chaves aqui por esse um objeto. Ele vai receber algumas propriedades. A primeira dela, básica, é a base URL. Aqui na base URL a gente vai colocar a URL do endpoint. Porém, a gente não vai colocar, por exemplo, se o endpoint ele tiver um endereço só, vou mostrar aqui esse aqui. Esse aqui ele tem esse endereço aqui, ó. Esse endereço ele é estático, ele nunca vai mudar. Os demais eles podem mudar. A gente vê aqui que ele tem um Pokémon /dido, Pokémon species, type, ability. Entendeu? Existem várias opções. Então, se eu precisar colocar Pokémon, então a gente vai ter um outro resultado. Se eu colocasse, ver outro aqui que estava antes. Pokémon dito, né? Tinha esse Pokémon Species, é que ele mostra os resultados. Bom, esse HTTP ele é estático, não tem por que a gente não ficar repetindo ele a cada get que a gente for fazer. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, copio esse V2 que ele é estático e coloco aqui. Esse é um endpoint que ele nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Sempre será esse. Agora, se eu quiser criar outros endpoints do front, eu vou reaproveitar todo esse texto aqui e só colocar o que iria vir depois do V2. É bom dar uma estudada em protocolo HTTP e HTTPS para a gente entender melhor sobre esses URLs e tudo mais. Mas basicamente aqui, ó, quando a gente tem uma interrogação, significa que o que vem depois disso ele não é obrigatório e seria as keywords. E aí a gente vê o limit, que seria o limite igual a tal. E esse E é para separar. Então, além do limit, a gente vai ter o offset, que é igual a 0. O offset geralmente é página e tudo mais. Vamos voltar aqui. Então a gente já tem a nossa Axios instância. Próximo passo que a gente faria é ficar utilizando esse Axios instância e dar o ponto .get, que é um método HTTP do navegador. Então a gente pode usar um use effect para justamente esse hook, né, que é um efeito colateral, é um efeito cada vez que a gente acessa o app, essa página,
Eu coloquei aqui como dependência nada, então ele vai recarregar tudo que tá aqui dentro. E eu sempre sigo esse modelo aqui é meio que padrão. Então eu vou criar uma função assíncrona, então async function, e eu já vou explicar o porquê que é assíncrona. Get data, nome da função, perfeito. Ela é assíncrona porque toda requisição que a gente fizer, ela pode demorar um tempo, e eu não quero fazer nada antes de fazer a requisição. Aqui eu vou dar um try e um catch para a gente ter uma tratativa de erro. Por enquanto eu vou só dar um log nesse erro caso dê algum erro. E agora a gente pode fazer o seguinte: uma coisa que eu posso fazer, uma coisa que eu gosto de fazer é criar um estado chamado data, né, um set data do use state. Beleza, tá aqui. Certo, então aqui a gente tem a URL base e aqui as opções de Pokémon, né? O que a gente pode fazer aqui? Posso vir aqui no continuar, né? Tem um try. E vou explicar esse async, né, de ser uma função assíncrona. Eu quero que essa requisição ela seja feita, e para ela ser feita ela pede um tempo. Eu não quero fazer nada antes que esse tempo estoure e faça a requisição. Então eu vou dar um const response, que seria a resposta, é igual a await. Esse await é porque ele vai falar o seguinte: enquanto eu estiver fazendo a requisição, espere. Então eu vou aqui colocar o meu Axios instance. Dentro desse Axios instance tem essa base URL. E eu vou dar o ponto get aqui. E aí sim eu vou usar esse aqui, por exemplo, Pokémon barra dito. Eu não vou nem colocar o Pokémon barra dito, eu vou colocar o Pokémon somente. E eu vou ter acesso a todos os Pokémons. Então o const response está aqui. E aí eu vou poder logar, fazer um console.log. E aí, a função já está aqui, a função está auto-invocada já. Eu coloco um parêntese por volta e aí eu coloco um parênteses dentro. E aqui eu tenho dizendo que essa função, esse useEffect só será realizado uma vez. E aí, o que acontece? O que está aqui embaixo, ele só vai acontecer depois que esse bloco aqui for sucedido. Por conta do await, né? E a gente está dizendo que essa função que está executando um await dentro, ela é assíncrona. E aí a gente já pode olhar aqui no log. Então vou vir aqui no Vite, atualizo, e eu vejo que eu tenho aqui as respostas. A gente vê aqui que a gente tem um data. E outra coisa que a gente pode fazer, né? A gente tem vários chaves aqui. A gente pode simplesmente isolar o data. Eu só quero data, eu não quero outras não. Então eu vou aqui fechar aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu posso desestruturar o data e posso fazer um log apenas no data, que é o que eu quero, só os dados. Então vou abrir aqui, ó, e vejo que eu já estou com data aqui, ó, que count, 1000 e tal. Esses são a quantidade de Pokémon, se eu não me engano, aqui os results. Então, se eu quiser ainda posso dar um ponto results aqui. E eu vou ter exatamente os Pokémons aqui, tudo. Ó, Pokémon, Bulbasauro, Ivysaur. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é delimitar a quantidade, né? Vocês veem que aqui a gente tem esse Pokémon barra limit. A gente pode também colocar isso aqui. Então, se eu colocasse assim um limite de 40 no offset 0 e eu fosse ver aqui no meu inspecionar, você vê que agora eu tenho 40 elementos, são 40 Pokémons na página 0. Se eu quisesse colocar a página 40, a página 1, que seria a página 2 na prática. Você vê que o primeiro, ó, Ivysaur, certo? Aqui já é o Bulbasaur. Então a gente vai passando aqui a página. E se a gente fosse paginar isso, então, cara, são quantos Pokémons? Eu acho que eu tinha visto, era 1126, né? Vou colocar aqui os 1126. Deve aparecer 1126 Pokémons. Então aqui, cara, muita coisa. Muita coisa. A gente tem aqui, ó. E aí a gente pode fazer, cara, tudo com isso aqui. Então aí, se eu quisesse ver o cara, o específico, Pokémon barra, e o nome do Pokémon barra dito. E aí eu tenho os dados desse cara. Eu acho que eu escrevi errado. Pokémon barra dito. Ah, é porque não tem esse results aqui, não existe. Então aqui, ó, você vê que tem habilidade, base experience, formas, enfim. Então é assim, fazendo assim, ó, a gente pode ter os dados. Então, o que eu posso fazer aqui também? Eu quero salvar esses dados em um state. Então eu vou fazer aqui, ó, um state com data, set data, sendo igual a use state. Vou precisar importar. E aí, ó, toda vez que eu vou dar um log, eu vou dar um log agora no data state agora, tá? Então aqui o que está acontecendo? O useEffect, para fazer a função aqui dentro rolar uma vez, ele vai tentar fazer a requisição. Depois que terminar a requisição, ele vai pegar esse dado e jogar para o set data completão aqui. Então o data ele vai ter agora os dados do cara.
né, do Pokémonzinho. Então, se eu abrir aqui o meu state, tem um objeto e dentro tem todas as habilidades e tudo mais. Species. Se eu quiser só as habilidades. Então vem aqui, ó, abilities. Posso nem desestruturar, eu posso vir aqui, ó, data ponto, e aí eu coloco abilities, e aí se eu vir aqui no log, ele vai me dar só as habilidades. Seria o Limber, enfim. Então essa é a importância do Axos, a gente não precisa ficar repetindo isso. Imagina a gente ter que toda vez ficar repetindo esse processo aqui, ó. Não dá, né? Tem até outro exemplo aqui que a gente poderia seguir, que seria o do Covid. Ver se é legal. Coloca aqui, ó, V1, tá? Nesse caso eu posso pegar o Axis Instância, vou tirar isso aqui, ó, e eu não preciso do get. Vou fazer assim, ó, data ou response. Deixa eu pegar o log, vou substituir o data. Então vai dar uma response. Olha o que vai acontecer se eu não usasse o get aqui. Ele vai dar uma mensagem aqui estranha. Basicamente a gente tem que usar o ponto get, sim. Ele vai ficar pedindo argumento, tá pedindo argumento. Eu poderia jogar o completão aqui, ó. Poderia jogar ele completo. Bom, então se eu quiser, eu vou testar aqui outro endpoint aqui que tem, que é o do Covid. Então vamos testar ele. Vou copiar aqui, vou no meu Axis Instance, vou dar um Ctrl V. Geralmente o Axis Instance ou o API, como você quiser chamar, ele vai terminar com V1 a versão. O resto vai ser coisa nova. Então geralmente esses points, esses APIs, eles terminam como V1, que é a versão do projeto, geralmente. Tá, aqui eu vou deixar vazio, porque basicamente é só esse endpoint que já vai resolver. O Axis Instance é muito bom em microserviços, já que a gente vai ter vários microserviços e aí a gente pode estar mudando a URL toda hora. Aqui eu vou dar só um log, certo? Eu vou colocar aqui o response, porque ainda não sei como é que vai vir o resultado. Então, response, vamos aqui vir no white app, atualiza, vou abrir o coisinha, data, perfeito. Tem data, geralmente esse data é do próprio Axis, que ele libera pra gente esse data. Aqui eu vou desestruturar, perfeito. Então aqui a gente tem o data. Basicamente, todas as cidades e os casos de Covid, de morte e tudo mais, né? Os 27 estados estão aqui. Então, já dá para fazer uma aplicação muito boa com Axis, né? Um bônus que eu faço vir aqui e digitar services, nome da pasta, services, e aqui a gente coloca tipo Axis instance.ts. Eu posso pegar essa exportação, posso pegar isso aqui também, certo? E aqui eu dou um export. Consigo isolar nesse arquivo tudo, né? E aqui, ó, eu venho aqui e importo daqui do próprio Axis Instance, que é uma pasta para deixar ele isoladinho, e aí você vê, ele vai funcionar da mesma maneira. Então basicamente é isso, né? Então quando a gente for fazer a integração, usar o Axis, aqui na própria documentação dele, ele tem uns exemplos mínimos, ó. O que eu usei foi basicamente esse, ó, sync function get user try const response igual a wait para guardar axis.get aqui de point, e aí log na resposta para a gente ver o resultado. Então é isso, eu espero que isso possa ajudar você de alguma forma nos seus projetos, principalmente quem está iniciando, e ficam aí ligados nos próximos vídeos. Valeu!